Boa tarde a todos, aos que estão chegando. Mais uma vez, nós estamos fazendo a live sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia, né? As igrejas do Apocalipse. Nós já vimos a carta de Éfeso, de Esmirna e de Pérgamo. Então, hoje nós vamos ver a 4ª carta, que é a carta de Tiatira, né? E como sempre, nós vamos começar apresentando Jesus como ele se apresenta a cada igreja, né? E a igreja de Tiatira, ele se apresenta como estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogos e os pés semelhantes ao bronze polido, né? Quer dizer, aqui Jesus ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Quer dizer, os olhos que tudo vê, os olhos que queima todo o pecado, que queima toda a iniquidade, né? E também como os pés semelhante ao bronze polido, né? Lá em Tiatira era uma cidade onde era explorado muito o bronze, né? Eles faziam muitas obras em bronze. E quando Jesus ele se apresenta para alguém, ele se apresenta de uma forma que você entenda o que ele está falando. Então foi assim que ele se apresentou para Tiatira. Ele se apresentou mostrando para Tiatira que ele conhecia realmente quem ela era, né? O povo que ali trabalhava era um povo que trabalhava quase que unicamente com o bronze. Então aqui ele mostra como ele se apresenta. Depois, como eu já disse a vocês, tem a falha da igreja, né? Qual é a falha da igreja de Tiatira? Jesus ele diz assim: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. O que Jesus diz aqui para Tiatira é muito duro, né? É o que nós vemos hoje nas nossas igrejas. O espírito de Jezabel dentro das nossas igrejas. E muitas vezes nós dizemos assim, nós vemos alguém dizer e até dizemos, não, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver porque Tiatira, ela foi chamada a atenção por causa dessas coisas. Muitas vezes nós dizemos assim, usos e costumes, né? Mas quando muitas vezes nós trabalhamos usos e costumes, é porque a Bíblia também nos dá respaldo, né? Quem era Jezabel? Uma mulher prostituta, né? Uma mulher devassa, né? A mulher de Acabe, mas uma mulher que sacrificava a ídolos estranhos e ainda matava os profetas do Senhor. Quantos nas nossas igrejas matando os profetas do Senhor, né? Com o espírito de Jezabel, né? Muitas vezes nós vemos, nós mulheres, né? Nós observamos também as irmãs vestidas assim indecentemente, não é só na igreja, em todos os lugares. É uma palavra que eu vou dar, mas que nem me cabe, eu vou apenas comentar, né? E diz assim, cuidado, irmão, olha o irmão tá olhando, você vem assim, tal e tal. Ah, mas o problema não é meu, é seu, viu? O problema é nosso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ser mulheres castas, né? Mulheres decentes. E tem um pecado, o pecado da lascívia, que ele é muito pouco discutido, mas é um pecado onde você faz o outro pecar
com a sua sedução, né? Então, Tiatira, ela estava nesse patamar de igreja. Uma igreja onde estava entrando o pecado da prostituição, o pecado de adorarem outras doutrinas, né? Adquirirem outras doutrinas. E Jesus estava triste com isso, né? E é como ele se apresentou, que ele, né? Ele se apresentou como os olhos como chamas de fogo, né? Ele via tudo, ele enxergava, né? Muitas vezes o que nós não vemos, o que nós não enxergamos com os nossos olhos naturais, o Senhor, ele vê, porque ele penetra onde nós não podemos penetrar, né? E ele diz também na apresentação dele que ele se apresentou com os pés semelhantes aos bronze polido, né? Então ele era aquele que se apresentava de uma forma assim grandiosa, né? Ele se apresentou de uma forma tremenda. Então aqui foi ele se apresentando e ele dizendo qual o defeito da igreja de Tiatira, né? Mas, como sempre eu digo, ele diz o defeito, mas ele dá um conselho para que a igreja se conserte. E o conselho de conserto da igreja de Tiatira era o seguinte: há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Porque em todo lugar tem aqueles que disseminam, né, as coisas da carne, mas também tem aqueles que pregam as coisas do Espírito. Então, aqueles que estão no Espírito, eles sobrejugam a carne, né? A carne e o Espírito, eles lutam dentro de nós. São duas pessoas distintas dentro de nós. O Espírito, ele quer as coisas de Deus. A carne, ela quer as coisas do mundo. Então, tudo que a carne quer são coisas mundanas. E o mundo tem muito a oferecer. Não é que o mundo não tenha, tem. Só que leva a um preço muito alto, né? A perdição eterna. Não é a perdição só de 1 hora, 2 horas. Não, é a perdição eterna. E é isso que Jesus quer abrir os olhos de Tiatira, para que ela volte-se para ele, né? Então, aqui diz assim: tão somente, agora vem o conselho, conservai o que tendes, até que eu venha. Porque tinha alguns que tinham o Espírito de Deus. Então, aqui Jesus disse, tão somente conservai o que tendes, porque não foram todos, né, que seguiram aquela doutrina diabólica. Até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as conduzirá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então, ele diz que vai dar um cetro de ferro, né? Para que reja as nações, diga às nações que Deus é o Senhor, né? E que não aceite a doutrina de Satanás. Então, quantos missionários, né? Deus tem dado o cetro de ferro para ir diante das nações, para ir de levar o ide de Jesus, né? Então, aqui é o conselho, já é o conselho, e em seguida já é o prêmio ao vencedor. Ao vencedor receberá o cetro de ferro, né?
Quem que vai dar o cetro de ferro? Aquele que tem os olhos como chamas de fogo, né? E que tem os pés de bronze reluzente. Ele vai dar o cetro de ferro para que nós possamos dizer às nações. As nações também, biblicamente falando, é relativo às famílias, né? Então, muitas vezes, as famílias estão se perdendo, estão sendo destroçadas, mas o Senhor é aquele que dá o cetro de ferro para que você entre com autoridade e diga quem é o Senhor, o que o Senhor faz, o que o Senhor pode fazer, né? Na vida de cada um. E assim também como recebi de meu Pai, dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, a estrela da manhã, eu emprestei a minha, mas eu comprei uma estrela dessas do Natal mesmo, agora na época natalina, e eu uso ela como a estrela da manhã, viu? Então, daqui a pouco eu vou colocar os moldes, até às 7h30, 8h eu estou colocando os moldes, e que a próxima aula, que é a igreja de Sardes, a quinta igreja, né? Nós estaremos juntos para, então, falarmos do grande amor de Deus, tá? Como ele se apresenta, a igreja de Sardes, qual é a falha da igreja de Sardes, né? Qual é o conselho que ele dá para essa igreja. Será que eu sou a igreja de Sardes? Será que eu sou a igreja de Tiatira, né? Que igreja que eu sou? Essa reflexão você tem que fazer a cada igreja que é ministrada, né? Nós temos, eu sempre digo, a tia Bica, ela trouxe esse estudo e eu entrei só com a parte de visuais, tá? A parte de ministração é com ela. Ela quem tem a apostila de ministração, então quem interessar é só procurar no grupo, aqui no grupo eu coloquei o link do grupo dela, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que dê um final de semana assim abençoado a todos. Amém.